Campo elétrico de uma carga pontiforme fixa, ok? Nessa aula, nós vamos definir como é o sentido do campo elétrico quando eu tenho uma carga elétrica pontiforme. O que significa carga elétrica pontiforme? Apenas uma carga elétrica em um ponto. Nesse caso, ele está falando de um ponto fixo. Aí nós temos algumas definições. Primeiro eu quero me ater aqui embaixo. Ele diz assim, sendo a carga teste maior que zero, a força e o campo elétrico sempre vão ter o mesmo sentido, ok? Nós já vimos como definir o sentido da força. Então, se a carga for maior que zero, significa ser maior que zero, ser positiva, ok? Se a carga teste for positiva, então a força e o campo elétrico têm o mesmo sentido. E se a carga for menor que zero, a força e o campo elétrico têm sentidos contrários, ok? Então, nesse caso, se a carga for menor que zero, significa que essa carga é negativa. Então, se eu tiver uma carga negativa, a força e o campo têm sentidos contrários, ok? Então, vamos lá. Definindo também que a força e o campo sempre têm a mesma direção. Tá? Se o campo for horizontal, a força também é horizontal. Joia? E aí por diante. Eu sei que assim é mais difícil nós gravarmos, mas vamos lembrar dos conceitos que nós já aprendemos nas aulas anteriores do primeiro bimestre. Eu já sei que quando eu tenho, por exemplo, duas cargas positivas, a força é fácil de definir. O sentido da força é de repulsão, ok? Repulsão, porque as cargas são iguais, cargas iguais, a força sempre é de repulsão, ok? Então o sentido é de repulsão. E cargas de sinais contrários, a força é uma força de atração. Okay? Então, nesse caso, eu tenho uma força de atração. Ó, carga de sinais contrários, a força de atração. Carga de sinais iguais, a força é de repulsão. Lembrando desse conceito, fica fácil nós fazermos diferenciação entre o sentido do campo e o sentido da força. Ok? Eu não vou precisar gravar isso daqui. Então, vamos lá. O campo elétrico, o sentido do campo elétrico, se a carga for positiva, a gente sempre vai chamar esse sentido do campo, não vai ficar retinho aqui, mas só para vocês entenderem, o sentido do campo é sempre a gente vai chamar de afastamento, ok? Afastamento, para vocês definirem. Então, se a carga for maior que zero, significa ser positiva, o campo é sempre de afastamento. E se a carga for negativa, ou seja, menor que zero, nesse caso, o campo sempre vai ser de aproximação. Aqui eu tenho uma carga negativa que gera esse campo. Então, nesse caso, o que muda? Em vez da setinha estar apontando de afastamento, ela vai estar apontando para a aproximação, ok? Então, se a carga é positiva, o sentido do campo é de afastamento. Se a carga é negativa, o sentido do campo é de aproximação. Para ficar mais fácil, se a carga é positiva, a setinha aponta no sentido contrário. Se a carga é negativa, a setinha aponta para a carga, ok? Isso quando a gente fala de campo elétrico, que é o E. Notem aqui, ó, que essa carga é positiva. Então, o sentido do campo é de afastamento, ok? Ó, a positiva, o sentido do campo é de afastamento. Negativa, para onde que está apontando a setinha do campo? Aponta para a carga, aproximação. Aqui também a carga é negativa, aponta para a carga. Então, aproximação. E aí a força, a gente sempre vai ter que olhar para as duas cargas. Positivo com positivo, a força, repulsão. Positivo com negativo, a força é de atração. Negativo com positivo, a força é de atração, porque sinais contrários. Negativo com negativo, a força é de repulsão. Então, para olhar para o sentido da força, a gente olha para as duas cargas. Para olhar para o sentido do campo, a gente só olha para a carga principal, nesse caso, que está gerando aquele campo. Então, nesse caso, ou ela é de afastamento ou de aproximação. Nessa frente a gente vai ver com linhas melhores que esse desenho que eu fiz aqui, ok? E aí, vamos a uma definição bem importante que tem aqui. Uma partícula eletrizada que gera campo elétrico na região do espaço que circunda, né?
Então, a gente já sabe que essa carga, por exemplo, ela vai gerar em volta dela um campo elétrico. Mas, por definição, no ponto onde é solto essa carga, o campo elétrico sempre vai ser nulo. Então, aqui onde está solta essa carga, que está presa, está fixa, esse campo nesse ponto é nulo. Em qualquer outro ponto aqui, em qualquer outra região, eu tenho um campo. E quanto mais próximo da carga, maior o campo elétrico. Então, eu vou ter linhas aqui em volta dessa carga. Cada linha dessa ela tem um campo elétrico, que a gente vai ver mais pra frente. Vamos seguir para a próxima aula.